aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, União Planetária. Aqui a comunicação é sempre elevada, canal 2 da NET TV. E hoje temos o privilégio de entrevistar Marisol Cadiede. Bem-vinda, Marisol. Obrigada, Luana. É sempre um prazer poder contribuir com o Papo Suprem, esse programa que eu conheço desde as suas raízes. Marisol, que é dona de um currículo incrível. Inclusive, ela foi reconhecida e premiada pela sua atuação cultural. Documentarista, jornalista, mulher negra, africana e maravilhosa, além de ser uma simpatia. Marisol trouxe aqui uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais da história dela. Ela trata de um livro que ela publicou recentemente e ela vai nos trazer um pouquinho dessa trajetória. Marisol, conta um pouquinho da sua história de vida, do livro, o nome do livro e o que você traz para a gente com ele. Então, esse livro ele é produto, né, da minha segunda pós-graduação em fotografia como suporte para a imaginação, né? E sempre quando a gente tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, aí vem tudo aquilo. E principalmente essa pós, ela foi desenvolvida durante a pandemia, né? E então, muitos alunos tinham aquela dificuldade em ir em busca, no caso, das fotografias. E aí foi muito bom que despertou o trabalho com imagens de arquivo, né? Eu, até então, não me considerava fotógrafa, mas eu queria exercitar, porque tinha um sonho adormecido em mim, surgido lá em 1984. Então, eu ficava até um pouco assim, vendo e ouvindo tantos fotógrafos e tantas fotógrafas e tantos fotógrafos falando do que iam fazer, etc. E eu acanhada, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas aí eu lembrei que os 10 anos do meu retorno a Angola, eu cliquei muito. E então eu adquiri um acervo fotográfico de mais de 3.000 imagens. Então eu falei, não, alguma coisa tem que surgir daí. E como esse curso, uma das coisas que eu aprendi no curso, pegue uma foto, faça uma intervenção sua, a obra é sua. Eu posso pegar uma foto e pontilhar, depois bordar, contornar a foto com bordado, é uma obra minha, né? É porque eu tinha muito esse complexo. Eu não sou uma fotógrafa. E o curso, ele me despertou para isso, né? Então, foi uma realização, né? Um encontro com a Marisol fotógrafa. Então, é o resultado dessa pós, que é esse livro, chamado Em Mim Mora, Memórias de uma Angola. Primeiro, porque entendo que uma pessoa sem memória, né, ela não existe. É importante reverenciar a memória passada, que é daqueles que vieram antes da gente, para poder trilhar o caminho. O futuro ninguém sabe, mas com certeza, se você souber do seu passado, é mais fácil chegar até ao futuro. Não, e eu fiquei impressionada, porque eu li o seu livro, na verdade é um fotolivro que retrata imagens da trajetória de vida dela e é lindo, é emocionante. Então, cada momento fotografado com aquele seu olhar crítico nos traz, né, para os leitores, uma emoção. A gente consegue sentir o que você sentiu naquele momento. E você falou que foi em 1984, foi o Despertar. Eu li no livro que você gostava muito de um cantor, e aí o falecimento dele te trouxe esse despertar. Como foi isso? Então, começa também muito que eu sempre tive muito medo da morte.
Então, quando ouvia dizer que alguém morreu, me dava aquela tristeza de pensar que um dia eu ia desaparecer, não vou sentir o sol, o vento, a chuva. E então, quando em 1984 falece o Antônio Variações, um cantor português, eu à época morava lá, e eu chorava porque ele morreu. E aí vi uma reportagem na TV que aparecia fotos, vídeos, ele assim atuando, que ele era muito frenético. E aí, mas como? Ele está ali, estão dizendo que ele morreu. E aí uma pessoa me respondeu, olha, se eu tirar uma fotografia tua, está aqui no papel, você morre, é enterrada. A fotografia vai ser enterrada com você? Então, eu entendi a fotografia como também o resguardar disso. Né? É o espelho do real. Muita gente diz que a partir do momento que você tira uma foto, já não é a realidade, porque ali tem um olhar subliminar. Né? Entende? Então, mas eu sei que foi a partir desse momento que eu então pensei em aprisionar, né, as pessoas em mim. Então, pensei através da fotografia. E desde então eu tinha uma vontade em ter uma máquina fotográfica. Nossa, demorei muitos anos para ter uma máquina fotográfica. E hoje tenho um bom equipamento. Foi com ele que eu registrei todas essas memórias durante os 10 anos do meu retorno a Angola. E é importante dizer que o livro ele está dividido em, acho que são 4, que seriam capítulos, mas que eu chamo de caminhos. Até para sair um pouco dessa zona de conforto, que é capítulo 1, 2, 3. E realmente, a minha trajetória foram vários caminhos. Então, eu intitulei os capítulos do livro como Caminho. Acho que o caminho 1 é Afrografia, as árvores da minha vida. Acho que o caminho 2, você que leu recentemente me ajuda, porque a gente faz o livro, mas acaba esquecendo. Mas eu sei que tem afrografias, caminhos que foram os caminhos, caminhos, que foram os caminhos que eu trilhei de Angola para as diásporas. Aí tenho povos de Angola, porque eu precisava reverenciar as minhas origens. E tem o Acocoto, né, que é relatando com esse meu estilo de falar, uma cerimônia de reverenciarem os crânios de líderes tradicionais numa província de Angola, que eu tive a oportunidade de ser levada a conhecer esse momento, porque eu estava fazendo um trabalho na televisão pública de Angola, onde eu fui colaboradora durante 10 anos. E então eu tive a oportunidade de escolher o que eu poderia realizar, né, em termos imagéticos. Então, durante o programa Vida no Planeta, que a gente andou por vários lugares de Angola, foi quando, em conversa com o diretor de cultura local, eu disse, nossa, tudo sobre Angola eu quero conhecer, tudo. Do tipo, não me escondam nada. E eis então que um dia estamos caminhando assim, chegam umas pessoas com umas katanas, facão, e começam a abrir caminho. E nos chamam, e a gente começa, e eles lá, eis que a gente chega a um lugar um pouco mais alto, tem umas casas feitas de adobe, e os líderes tradicionais vivos, eles então fazem uma cerimônia, pedem licença
para adentrar aquele lugar, abre a porta e começam a sair de lá umas caixas. Né? E ali o dedo era só clec, 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 tirava, não queria saber. E aí, quando abrem as caixas e começam a desenvolver, a tirar os panos, e eis que aparecem, então, crânios. E aí começa o relato, que são crânios de líderes falecidos há algum tempo, até porque nas sociedades africanas, principalmente a África Negra, existem rituais de respeitar, né, os líderes tradicionais, ou seja, levando a pensar que aquela sabedoria que foi passada pelo líder à sua comunidade, porque um líder tradicional, pelo menos em Angola, onde eu morei e nasci, ele é o responsável pelo bom andamento da comunidade e ele é o elo entre o poder local e o poder executivo. Nem presidente da República chega numa comunidade angolana sem pedir licença a um líder tradicional. Olha, esse culto, essa reverência à ancestralidade, aos que vieram antes, é realmente invejável. Todos deveriam seguir esse caminho. E, Marisol, muito obrigada. Estamos aqui finalizando o primeiro bloco do nosso Papo Suprem. A gente volta daqui a pouquinho, não mude de canal, é rapidinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo Suprem, um programa da TV Suprem, canal 2 da NET TV. E estamos aqui conversando com Marisol e ela está nos trazendo uma história de vida incrível e a gente está aprendendo muito com ela. E eu sugiro que leiam o livro. Onde é que a gente consegue encontrar esse livro, Marisol? Olha, esse é um momento maravilhoso da entrevista, que é onde a gente tenta vender aí o livro. Então, a gente pode encontrar o livro, baixar o livro no site do Espaço Cultural oribe.com.br. Mas nós vamos colocar o lettering aqui do site, que é para, caso eu tenha cometido algum equívoco aí no endereço, e aí pode ser baixado. Agora ainda está sendo gratuitamente. E o que mais me despertou a emoção nesse livro é porque ela conta a história dela com a mãe dela, ela conviveu com a mãe até os 7 anos de idade. Me conta um pouquinho, ela teve você como desaparecida na Guerra Civil. Fala um pouquinho disso, Marisol, nos traz essa bênção. Então, recorrendo à memória, e aqui eu reverencio o meu irmão Moisés, porque ele é a nossa biblioteca e tudo que eu quero saber, eu pergunto. Então, peço, manda áudio falando sobre isso, né? Enquanto eu estive em Angola, é claro que eu sei o que eu vivi durante o meu desaparecimento, mas eu não sabia o que eles viveram durante o meu desaparecimento. Então, eu queria saber, não, e aí, vocês sentiram saudade, choraram, né? Como é? Porque eu fiquei desaparecida durante 24 anos, né? Então, e aí o meu irmão me contou, então, uma das coisas que é, assim, que é, para mim, maior prova de amor, assim, de uma mãe, que a minha mãe nunca acreditou que eu tivesse morrido, porque com muito tempo todo mundo queria, vamos fazer uma cerimônia fúnebre, vamos, né, para dar por encerrado isso. Mas ela nunca acreditou. E ela, na sua sabedoria ancestral também, né, seguindo os meus avós, minhas avós, ela então ia até a uma bananeira e ela fazia um
talho na bananeira, um talho. Ela voltava 3 dias depois. E se a bananeira tivesse deitado seiva, ou seja, chorado, é porque eu teria morrido. E se não tivesse derramado a seiva, é porque eu estava viva. Então, ela fazia esse ritual sempre e era a garantia de que eu estava viva. Então, ela nunca aceitou que fizesse, mãe, muito obrigada. Essa sabedoria fica. É muito. É a maior prova de amor que eu tenho. E essa emoção que ela passa aqui para a gente também sente a cada leitura de cada linha do livro. E nas imagens, são impressionantes as palavras que ela traz, a história de vida, a trajetória, a história de superação, da rejeição, da exclusão, do sofrimento e de dor que ela passou. E ela nos traz um estímulo para elevação, para superação, para algo muito maior do que ficar nessa dor. Ela não abraçou a dor, ela seguiu em frente, ela foi. E foi incrível, incrível, Marisol. Eu estou encantada com o seu livro. Meus parabéns. Obrigada. E ela também fala de uma conexão linda com as árvores. Esse sentimento todo não é à toa. Ela traz dentro de si toda a sabedoria ancestral, essa sabedoria da mãe e dos seus antepassados, e ainda tem essa conexão fantástica com as árvores. E você retrata isso no seu livro, não é? É logo nas primeiras folhas, vamos dizer assim, já para fugir do capítulo, né? É que é o primeiro caminho, que é afrografias. Afrografias é escrever com escrita africana. E, embora a escrita também tenha nascido em África, a tradição oral ela é muito presente. E então eu tenho como memória o ouvir contar histórias embaixo de árvores. Eu tenho como memória, por exemplo, a presença de uma das árvores mais importantes para a cultura africana, e eu vou dizer angolana, que é o imbondeiro, que para a África global é o baobá, né? Então, essa árvore ela é extremamente generosa. Com as cascas podemos fazer chá, né? Podemos fazer também infusões, né? Com o fruto. Podemos fazer sucos, sobremesas, gelados. Gelados é picolé. Aquele do saquinho. Din-dins. Isso. E ainda, ela, em tempos de estia, em tempos de seca, ela, durante a chuva, ela armazena água. Então, muitas populações se valem dela como armazenador de água. E durante a gravação do documentário Valeu, que foi um documentário que eu co-dirigi com o realizador angolano Asdrubal Rabelo, nós fizemos uma caminhada em lugares onde o imbondeiro era abundante. E ele me chamava, tipo, vem, me fotografa. Mas também ele me chamava para que eu fotografasse quando ele estava já agonizando num espaço porque atearam fogo, né? Então, desde lá, eu tenho isso com as árvores. E eu planto árvores, né? E se pudesse, o meu quintal ia ser só um arvoredo. Esse olhar seu para compaixão nos convida a ter compaixão pela vida, pelas árvores, pela ancestralidade. É muito encantador mesmo. E ali mais para o final do livro, você fala de uma história com sua irmã. Então, a Paula, essa
é a última parte do livro, que depois do livro estar fechado, o livro fechado, porque na página 27, eu relato que eu estou perdida num campo de refugiados e uma outra criança chega, toca no meu braço e diz: estão te chamando ali. E era uma tia minha que me avistou de longe e mandou com que ela fosse me chamar, que é a Paula. E durante todos esses anos, desde 1987, eu procuro a Paula, porque como a minha trajetória de vida é Angola, Portugal, Brasil, Angola, Brasil, atualmente. E nesse tempo que eu estive em Portugal, eu convivi com a Paula. Então, era a minha amiga de infância, adolescência, aquelas confidências todas. E, do nada, a gente perdeu o contato. Não havia internet nem Instagram. Então, eu procurava pelo nome dela, mas não conseguia. E eis que, no dia 8 de março, e eu vou dizer o ano de 2022, depois desse tempo todo, eu recebo uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa de Angola que me conheceu, eu ao contar essa história, e essa pessoa fez link, achando que essa pessoa, essa outra criança a quem eu me referia, talvez fosse uma parente dele. Aí eu falei para a pessoa assim, porque ele disse: olha, poderia nos falar sobre a prova, tudo junto, que eu acho que é a nossa prima, desaparecida também na guerra. E eu disse: não, a pessoa que eu procuro é a Paula Maria Ribeiro, não era a prova, então não é a mesma pessoa. Mas uma mensagem WhatsApp: essa pessoa talvez esteja em Lisboa. Outro recado: não, porque eu nunca morei em Lisboa. Lá em Portugal, eu morei em Estarreja e não sei o que e tal. Outra mensagem: nós conseguimos o número dessa pessoa em Lisboa. Aí me deram um número. Eu fui caminhar, que eu caminho todos os dias, durante 1 hora. Quando eu voltei, tinha uma ligação no meu celular do WhatsApp e tinha o DDI, né, de Portugal. Só que eu também tinha feito um contato recente com um filósofo português. Achei que fosse ele, mas eu falei: não vou ligar. Liguei, a pessoa atendeu e eu disse: boa noite, tudo bom? Olha, eu sou Marisol, me ligaram desse número. Aí, voz de mulher: olá, eu falei, a Paula. Eu falei: não, mas a pessoa que eu procuro se chama Paula Maria Ribeiro e o aniversário dela é 29 de outubro. E ela disse: esse é o meu bilhete de identidade. Quase 40 anos depois. Então, enfim, a gente não para de se encontrar. A gente não para de se encontrar e não para de se encantar com a história de vida dessa mulher incrível. E ela traz no livro dela um convite para essa sensibilidade, para essa compaixão, para essa ampliação do amor a tudo que ela traz, a tudo que ela fotografa. São ilustrações impressionantes, vale a pena dar uma olhadinha. E estamos aqui finalizando o nosso Papo Suprem. Marisol, muito obrigada, foi um prazer enorme conversar com você. Gratidão por tudo que você nos passou. Eu que agradeço a você, Luana Flores, e também ao canal Suprem, TV Suprem e a União Planetária, por ter me dado essa oportunidade de poder falar um pouco do meu trabalho aqui. Muito interessante conversar. Muito obrigada a todos que nos veem do lado de lá da telinha. Gratidão a todos
e até uma próxima.